Olá, muito boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Andréa Gondim, gerente do projeto estratégico Liberdade no Ar, juntamente com a minha colega Cristiane Esbalqueiro, no Ministério Público do Trabalho. Eu gostaria, antes de começar, a agradecer a todos que estão aqui participando ativamente. A gente tem acompanhado no chat, então a gente sabe o quão fiel é a nossa audiência. Gostaria de agradecer a parceria da Asbraja, da Lili e a Graziella por todo o empenho nesse trabalho realizado com Liberdade no Ar, que tem sido maravilhoso com a websérie. E a tantas pessoas que vão nos ajudando ao longo do caminho, né? Porque é um trabalho feito a muitas mãos. E aí, especialmente, faço um agradecimento também aqui ao Sadi e à Daça, que tem nos ajudado aqui muito durante a realização do evento. E a todos os parceiros que vêm aderindo, então o Liberdade no Ar segue aberta à adesão, a gente tem tido várias adesões durante o mês de julho, então a gente segue com as adesões e agradecendo a todos que vêm participando. E hoje nós falaremos um pouco sobre a pesquisa do projeto Mapear, que é feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com a Chai-Hood Brasil, e teremos o João Gabriel Daudat, que é chefe do Serviço de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, a Eva Cristina Dengler, que é gerente de Programas e Relações Empresariais da Chai-Hood Brasil, e a Graziella Rocha, que dispensa apresentações, mas que é a coordenadora do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Promoção dos Direitos dos Migrantes e Refugiados da Asbrad. Antes de passar a palavra para os participantes, nós vamos de Pílula do Conhecimento. Olá, pessoal! Hoje é a Pílula do Conhecimento, só eu que vou dar. Hoje a gente está lançando uma pesquisa inédita, um mapeamento sobre tráfico de pessoas no Brasil. Essa pesquisa é fruto de uma parceria entre a Asbrad, o Ministério Público do Trabalho, a Chai-Hood Brasil e a Polícia Rodoviária Federal. Ela é fruto de um projeto para implementação do tema do tráfico de pessoas dentro da metodologia do projeto Mapear. A gente vai entender um pouco melhor o que é o projeto Mapear mais lá na frente, com a participação da Eva, da Chai-Hood Brasil, e do Daudat, da PRF. E dentro dessa parceria, a gente investigou as características do tráfico de pessoas no Brasil a partir dos dados existentes de outros órgãos públicos. E dessa pesquisa, foi uma longa pesquisa, a gente ficou 1 ano e meio olhando, a gente analisou mais de 300 autos de infração dos auditores fiscais do trabalho, além de outras fontes, para a gente conseguir traçar umas características do tráfico de pessoas, e a gente dividiu essa pesquisa em 3 volumes, e a gente vai apresentar aqui para vocês uma pincelada dessa pesquisa, mas a gente não, pelo nosso tempo, não dá tempo da gente se aprofundar e analisar todos os dados, mas a gente recomenda a vocês a entrar na página da Asbrad, a nossa equipe está aqui colocando o link no download, baixem a pesquisa e estudem. Essa pesquisa ela serve para o apoio para a Polícia Rodoviária Federal, mas ela serve para pesquisadores e para implementadores de políticas públicas em todo o Brasil. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela de PowerPoint. Muita calma nessa hora para não apertar nada errado e sair. Venham com a gente. Minha tela está sendo transmitida, Rafa? Compartilhar. Não. Sim? Sim, vamos lá. Estou compartilhando a minha tela? Sim, perfeito, vamos lá. Perfeito. Então, vamos começar. Só que antes de entrar na apresentação da pesquisa em si, eu quero compartilhar com vocês 2 boas iniciativas para inspirar a gente, porque a gente precisa de inspiração. A primeira delas... Opa! Enter. Não está indo. Está vendo a minha tela? Sim, perfeito, vamos lá.
A primeira inspiração do dia é uma ação que foi promovida ontem e hoje, pelo Ministério Público do Trabalho do Ceará e o Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas no Ceará, nos VaptVupts. É uma saudade danada, eu fiquei tão feliz de ver essas fotos, uma saudade danada da gente ver os eventos presenciais voltando aos poucos, com toda a segurança. Então, elas se reuniram e deram palestras sobre tráfico de pessoas para quem estava acompanhando, para quem estava no atendimento nos VaptVupts. Então, fica aí uma inspiração. E para quem tiver, a gente está no mês do Coração Azul, hoje a gente está até aqui com a camiseta, que é o mês do enfrentamento ao tráfico de pessoas, e a gente sabe que acontecem ações por todo o Brasil. Então, conforme forem acontecendo as ações, manda para a gente ir compartilhando aqui para animar a nossa rede. E a segunda inspiração do dia é que hoje eu quero parabenizar toda a nossa equipe da Asbrad. Muita gente não sabe, mas a Asbrad é uma organização com a nossa sede em Guarulhos, São Paulo. A gente tem mais de 50 colaboradores e hoje a gente faz um trabalho, um atendimento de base para pessoas vítimas de violência, e hoje saiu a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, outorgando para a Asbrad o direito de abrir um CRAV, que é um centro de referência de apoio às vítimas, em parceria com o governo do Estado de São Paulo. E essa parceria ela vai nos fortalecer para a gente ter uma equipe destinada, fortalecendo a nossa equipe de mais de 50 colaboradores que existe para prestar esse apoio para vítimas de violência de uma forma em geral, mas com certeza, pela nossa expertise, a gente também vai ter um olhar especializado para o tema do tráfico de pessoas e também podendo trabalhar em conexão com a rede no Brasil como um todo. Então, parabenizo, a Dalila hoje estava muito emocionada com mais essa conquista, e eu não podia deixar aqui de agradecer e parabenizar e falar, porque a gente fica muito feliz quando a gente consegue implementar projetos de direitos humanos num cenário tão complexo como esse que a gente está vivendo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa pesquisa de hoje. Então, como eu expliquei, é uma parceria entre a Asbrad Childhood Brasil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho. A gente analisou dados nacionais para olhar as características do tráfico de pessoas, e a gente dividiu em 3 volumes. Primeiro, as características regionais do trabalho escravo. Segundo, os dados da população imigrante resgatada, só os estrangeiros. A gente fez o recorte da 1 para o 2 para analisar o que a gente sabe desses trabalhadores imigrantes que foram escravizados aqui no Brasil. E a terceira, as características da exploração sexual, considerando tanto crianças e adolescentes como pessoas adultas. O período que a gente analisou foi de 2016, quando a gente muda a legislação, adequa a nossa legislação ao Protocolo de Palermo, até o ano de 2019. E a gente sabe, e eu faço um alerta aqui, porque a gente tem muitos pesquisadores, que analisar dados de tráfico de pessoas é muito complexo, aqui no Brasil e também no exterior. Realmente é um crime que ele é extremamente subnotificado, é um crime que ele está correlacionado com diversos outros crimes, como cárcere privado, como outras formas de exploração, tortura. É um crime que é de difícil identificação, especialmente porque a pessoa ela é aliciada num ponto e explorada em outro ponto. E, normalmente, quando se descobre, está no ponto da exploração, e essa pessoa ela volta para o local de origem dela e, às vezes, não quer contribuir pelas razões mais diversas, tanto o medo quanto realmente o direito ao esquecimento. A gente também tem uma dificuldade que a nossa legislação ela é muito recente, ela é de 2016, então os órgãos ainda estão se adaptando para ter uma linguagem adequada. Os próprios agentes públicos que têm dificuldade de identificar ali a característica do tráfico de pessoas. Então, a gente tem uma grande dificuldade de entender o tráfico de pessoas. Mas, sabendo desse cenário,
a gente, com a nossa equipe, e aqui eu quero deixar o meu agradecimento, porque ninguém trabalha sozinho, a gente trabalhou em uma equipe, foram um ano e meio, assim, de um trabalho muito duro mesmo. Então, eu quero agradecer muito ao doutor Ulisses Carvalho, do MPT, que faz parte da nossa equipe, a doutora Tatiana Bivassi, Monetti também do MPT, o pessoal da PRF, o Igor Carvalho, a Laura Anjos, que tiveram com a nossa equipe, e as meninas que nos ajudaram a fazer a compilação dos dados, a Caroline Dutra, a Ana Flora Werneck, que foram muito parceiras mesmo para fazer esse lindo trabalho acontecer. E então, aqui eu não vou me aprofundar nos detalhes, assim, é uma longa pesquisa, cada uma está com 80 e tantas páginas, então eu acho que a gente entrega hoje para a sociedade brasileira um bom documento para a elaboração de políticas públicas. A gente, o nosso objetivo nessa pesquisa era compreender o que a gente consegue, com os dados que existem, entender das características do tráfico de pessoas, entendendo isso, tanto o trabalho escravo quanto a exploração sexual. E, para isso, a gente no caso do trabalho escravo, a gente se debruçou muito nos autos de infração dos auditores fiscais do trabalho, a gente leu auto por auto, a gente analisou mais de 300 autos de infração, tentando ali ver o que a gente entende, tanto das características regionais, e qual essa correlação com questões econômicas, com safra, enfim, o que tivesse de informação que a gente pudesse correlacionar isso para entregar para a PRF, e aí não só para a PRF, mas para todos os elaboradores de políticas públicas, insights para construção, tanto de ações de repressão, quanto de prevenção e de desenho de políticas públicas mesmo. Então, essa foi a linha de raciocínio que a gente adotou para desenhar essas políticas. E, então, no primeiro volume, vocês vão poder olhar e buscar, e aí a gente também, além dos autos de infração, a gente também entrevistou atores, a gente fez rodadas de conversa durante o ano passado com diversos atores que trabalham com esse tema do tráfico de pessoas, e a gente também fez uma vasta análise de reportagens, porque às vezes a reportagem ela tem mais detalhe do que o dado seco do órgão público. E aí a gente entrega um documento que na nossa avaliação ele é bastante rico, que hoje dá para saber alguma coisa das características. Se você jogar lá Pernambuco, você vai saber algumas características do tráfico de pessoas de Pernambuco, e assim em todas as regiões do Brasil. E aqui com vocês eu vou compartilhar só os principais achados que a gente tem, né? Então a gente sabe que no período analisado foram mais de 3 mil pessoas resgatadas, e os estados que mais apareceram resgates foi Minas Gerais, Pará, São Paulo, Piauí e Bahia, e a naturalidade, o lugar de onde esses trabalhadores saíram, a maioria da Bahia, a maioria de Minas Gerais, Ceará, Maranhão e Piauí. E a gente destaca aí o estado de Minas Gerais, que demonstrou para a gente uma nova característica, porque tiveram muitos trabalhadores que eram de Minas Gerais explorados em Minas Gerais. Então, isso foi um achado. Com relação às atividades econômicas, o que a gente encontrou é que realmente existe uma correlação, e isso a gente precisa ter uma maturidade na sociedade para olhar para isso, do trabalho escravo com o agronegócio, né? Isso está muito, muito claro, né? Então, a gente teve a maioria em lavouras permanentes, pecuária, também bastante caso, 11% nas questões urbanas, e outras, mas o campo, ele ainda é o lugar onde a gente tem o maior número de problemas identificados com relação ao trabalho análogo ao escravo. Então, eu aconselho vocês a fazer o download, leiam a pesquisa, porque ela está muito legal e ela vai trazer insights muito importantes para a nossa sociedade.
E aí, analisando esses dados do trabalho escravo, a gente resolveu fazer um aprofundamento, olhando só os dados dos trabalhadores imigrantes. E a gente teve que usar a nomenclatura imigrante, porque todos são migrantes, né? Porque a maioria teve a migração interna, mas aqui a gente queria olhar para os estrangeiros mesmo. O que a gente sabe sobre os estrangeiros que foram submetidos ao trabalho escravo no Brasil? Então, a gente sabe que, pelos dados que a gente conseguiu analisar, que pelo menos 173 imigrantes de 10 nacionalidades foram explorados aqui no Brasil, a maioria da Bolívia, seguido da Venezuela, Peru, China, Paraguai, Haiti, Cuba, Portugal, Uruguai e República Dominicana. E aí, o que a gente sabe das características desses trabalhadores? A maioria é do sexo masculino, mas a gente tem uma representatividade de 34% do sexo feminino. Aproximadamente metade dos trabalhadores tinham a idade de 18 a 24 anos, 61% eram solteiros, 35% frequentou até o ensino médio, entretanto, a proporção de vítimas sem registro dessa informação é de 51%. E os resgates ocorreram em 7 estados: Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, então, ali, a gente, quem olhar a nossa pesquisa, vai ver que a gente aprofunda, a gente trabalha estudos de caso com base nos casos da mídia, então tá um material super bacana para conhecer essa vulnerabilidade do tráfico de pessoas, considerando a população imigrante estrangeira. Então, eu aconselho todo mundo que está desenhando projetos de políticas públicas, eu acho que essa pesquisa vai ajudar muito para subsidiar nesse desenho. E, por fim, a gente fez um mapeamento também das situações de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, considerando crianças e adolescentes e pessoas adultas. E aqui, numa conexão mais profunda com o projeto Mapear, que a Eva e o Dadalt vão falar aqui na sequência para vocês. A gente sabe que se o trabalho escravo ele é subnotificado, a exploração sexual, então, nem se fala. E aqui a gente teve que separar, a gente reconhece as piores formas de exploração e também a exploração sexual, que ela também é uma exploração laboral, mas, enfim, a gente teve que fazer essa lógica para a pesquisa fazer sentido. E a gente vê, então, uma grande subnotificação e a nossa opção para entender essas características, a gente optou por focar com mais ênfase nos dados do Ligue 180 e do Disque 100 e dos próprios relatórios do projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal. E com isso a gente viu que 85% das vítimas identificadas, né, das denúncias, são do sexo feminino. Aproximadamente as denúncias, as vítimas tinham de 12 a 17 anos, mas isso talvez seja porque essa faixa etária é mais passível de denúncia, e aproximadamente 31% das denúncias não foi informada a idade da vítima. Então, pode ser que nesse cenário tenha muita criança, né? E aqui as regiões onde a gente identificou mais denúncia, né? A região norte, com o maior número de denúncias, na sequência centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Então, e aqui os pontos críticos, com base no projeto Mapear, que a gente consegue começar a fazer uma relação com as rodovias, que é o tema do nosso debate de hoje, né? E a gente vê, assim, vê como pontos que a gente precisa de muita atenção: as rodovias da Bahia, as rodovias de Goiás, as rodovias do Pará e as rodovias de Minas Gerais. E vamos aprofundar um pouco agora, iniciando o nosso debate, como que a gente pode fortalecer a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, considerando esse importante papel da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias. Então, espero que tenha dado tudo certo aqui na transmissão. Vou interromper o PowerPoint. Estou fora? Deu tudo certo? Tudo certo, vamos lá. Perfeito. Então, agora, para
aquecer esse nosso debate, eu tenho o prazer de convidar a Eva, que é do programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil. Muito boa noite, Eva. É um prazer ter você aqui com a gente, grande parceira aqui nessa nossa websérie, que também é um curso de inverno, que também é uma ação de advocacy, que também é um espaço de produção de conhecimentos. Eva, conta para o nosso público um pouco do Projeto Mapear, o que é o Projeto Mapear, muita gente não sabe o que é, e dessa metodologia de identificação dos pontos vulneráveis. Muito boa noite, Eva. Boa noite, Graziela. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Super bom estar aqui com vocês de novo esse ano. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Andréa Gondim, também do Ministério Público do Trabalho. Um abraço aí para a Dalila, que faz tempo que eu não vejo pessoalmente, mas fico muito feliz com a notícia de hoje sobre o CRAVE. E falando agora um pouquinho do Projeto Mapear, Graziela. O Projeto Mapear, ele é uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal, mas a partir de 2009, a Childhood Brasil, através do programa Na Mão Certa, que é um programa que especificamente lida com o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, procurou a PRF no sentido de entender qual era a metodologia, qual era a forma de identificação que estava sendo utilizada para os pontos vulneráveis à exploração sexual, que até então, até 2009, vinham sendo divulgados. E a gente constatou juntos, né, tanto o Childhood quanto o PRF, de que havia a possibilidade da gente aprimorar muito essa metodologia de identificação de pontos. E aí nós partimos para um trabalho muito interessante, que é utilizar as informações de pessoas que estão, de fato, utilizando as rodovias no dia a dia, principalmente caminhoneiros brasileiros. Nós utilizamos dados dessas pessoas, informações que elas nos deram, para começar a entender onde é que estavam no Brasil os supostos pontos aonde quem circulava pela rodovia tinha imediatamente lembrança: puxa, nesse local eu lembro de ter visto exploração sexual de crianças e adolescentes em algum momento, ou vejo com mais frequência, toda vez que eu passo estou vendo alguma coisa. E a gente utilizou essa informação para levantar pontos que eram os pontos considerados mais citados por aqueles que utilizam a rodovia. E a partir desse trabalho feito, em parceria com empresas do programa Na Mão Certa e caminhoneiros dessas empresas, a Polícia Rodoviária Federal começou um trabalho de entender dos 10 pontos mais lembrados no Brasil, quais eram as características desses locais. Então, a equipe de inteligência da PRF começou a fazer todo um trabalho de análise desses locais e perceber o que existia em comum entre eles, né? E a partir daí, a gente conseguiu estabelecer uma série de características que esses locais têm em comum e que tornam eles mais ou menos vulneráveis. E aí a gente começou a definir uma metodologia que, quanto mais características se acumulariam num determinado local, mais crítico esse local seria. Então, hoje o Projeto Mapear, ele trabalha com esse conceito de caracterização do ponto. Veja bem, nós não estamos falando aqui de ocorrências de exploração sexual, nem existência de exploração sexual nesses locais. Nós estamos falando da vulnerabilidade do local para uma possível situação de exploração sexual, o que é bastante diferente. E a gente vem evoluindo nesse processo de mapeamento com a Polícia Rodoviária Federal, estabelecendo critérios, né, que possam segmentar esses pontos em críticos, alto risco, médio risco e baixo risco. E, além disso, a gente vem também, a cada biênio de mapeamento, em que a gente coloca, né, os policiais marcam as características dos locais, e aí o próprio sistema define o nível de criticidade pelo padrão estabelecido, a gente passa a ter também outros olhares que a gente começou a incluir. E aí veio também, já em no mapeamento de 2013 e 2014, começaram a vir as primeiras informações sobre as características de pessoas resgatadas nesses locais, principalmente crianças e adolescentes, e da onde vinham, qual era a origem dessas pessoas. Então, a gente começou a perceber que a gente estava resgatando, por exemplo, na Dutra, em São Paulo, no estado de São Paulo, uma criança ou um adolescente que originalmente era do estado do Maranhão.
e aí começamos a entender de que havia, sim, uma interseção muito forte entre a possibilidade de resgate de meninos e meninas em pontos vulneráveis com o tráfico de pessoas. E aí começamos, então, uma discussão de quanto que o mapear pode e deve avançar, né, na possibilidade de termos uma metodologia similar a essa, que é para os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, para a situação do tráfico de pessoas. Então, começamos esse estudo que você apresentou hoje, nessa pesquisa que a gente fez juntos aí durante quase 1 ano e meio, um trabalho extenso, que traz aí as primeiras características desses 3 tipos de tráfico que a gente citou aqui, né? E quais são as formas agora de mediação que podem envolver as rodovias brasileiras através da PRF nessa identificação. Acho que isso seria basicamente o resumo, Graziela. Não sei se você quer que a gente reforce mais algum ponto. Não, acho que foi perfeito. Para explicar a metodologia, a gente vai ainda fazer uma rodada. Eu acho que é interessante, muita gente não conhece o projeto Mapear, a gente vai voltar a falar dele e de toda a potencialidade. Então, muito obrigada, a gente volta aqui, você acompanha aqui os comentários do chat, e vamos falar com a PRF. Muito boa noite, Dadaut. Boa noite, Graziela. Boa noite, doutor André. Boa noite, Eva. Satisfação estar com vocês aqui. É um prazer enorme estar com você aqui, um grande parceiro, né, PRF, nosso parceiro já há muitos anos e um grande ator aí no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Conta para o pessoal que está nos assistindo um pouco dos desafios de enfrentar o tráfico de pessoas na perspectiva da PRF, ainda mais considerando essa nova meta, né, do terceiro Plano Nacional, 1.8, que coloca o desafio do tráfico de pessoas, da qualificação do enfrentamento ao tráfico de pessoas pela PRF. Muito boa noite. Bom, vamos lá. Primeiro, tráfico de pessoas em si é um crime de difícil identificação, tá? Diferente de crimes que a gente está acostumado a lidar, que tratam com coisas, o tráfico de pessoas lida com gente. Então, ele tem uma característica que dificulta a caracterização de um flagrante por parte da equipe policial. Para isso, a gente precisa muito desses espaços, de projetos como o Mapear, que na verdade nasceu da necessidade de entender a dinâmica e o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes, e a partir daí a gente começou a entender que estávamos tratando não só de exploração sexual, mas também de tráfico de pessoas, que a exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime fim do tráfico de pessoas, ele é um dos pilares que motiva o tráfico de pessoas. Então, precisamos continuar estudando essa dinâmica, estudar as rotas, estudar as sazonalidades, estudar quais são os motivos socioeconômicos das regiões que levam as pessoas a sair de uma localidade e ir para outra, faz parte agora da evolução do projeto. Como todo projeto de sucesso, o Mapear já tem 18 anos em atividade. Como todo projeto de sucesso, ele precisa passar por evoluções, se adequar às novas realidades e expandir os horizontes. E é isso que a gente tem agora como desafio, é entender cada vez mais como funciona a dinâmica de tráfico de pessoas, não só voltada para a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas também para o trabalho escravo, para que a gente possibilite, dê ferramentas ao policial que está na sua atividade rotineira, identificar que aquele trecho que ele trabalha faz parte de uma rota ou uma possível rota de tráfico de pessoas, seja para exploração sexual, seja para trabalho escravo. Então, é esse hoje o nosso grande desafio, amadurecer o conhecimento. Entendo que, a partir do momento que a gente abraça os problemas e se torna gestor de políticas que envolverão diretamente soluções para esses problemas, a gente precisa conhecer a fundo. Eu não consigo resolver um problema se eu não conheço as causas, eu não conheço as origens dele. Então, a implementação do tema tráfico de pessoas ao projeto Mapear vai linkar perfeitamente com o que a gente já vem estudando há 18 anos. Nós não conhecíamos a dinâmica da exploração sexual 18 anos atrás. O projeto nasceu para isso. E hoje
essa conexão, com certeza nos trará um entendimento melhor, um entendimento que nos possibilite incentivar políticas públicas, porque esses problemas, quando a gente lida com problemas de gente, a gente tem na raiz, nos pilares que motivam esses problemas socioeconômicos, problemas de falta de acesso à cultura, à educação, à saúde, a lazer, que toda criança que a gente resgata de uma situação de exploração sexual de crianças e adolescentes, ela normalmente tem um histórico ou já de abuso sexual dentro da casa dela, ela tem normalmente uma família sem nenhuma estrutura, uma estrutura familiar muito, mas muito precária, ela teve negado acesso à cultura, a lazer, à educação. Então, hoje, nós estamos estudando qual o perfil dos resgatados e o que podemos fazer para incentivar. Nós precisamos expor esse problema. As entidades públicas, entidades políticas, principalmente, precisam conhecer melhor quais são os problemas que levam a desencadear essas situações degradantes, que muitas vezes os resgatados não se enxergam na situação de vítima. Tivemos em São Paulo, em março, em uma operação voltada ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, o resgate de uma criança de 11 anos que estava trabalhando de madrugada em uma banca de DVD, em um posto de combustíveis. E esse posto e essa banca vendia DVDs pornográficos. Fizemos resgate, acionamos a rede de apoio, que é outro grande ator importante dentro dessa nossa jornada. E ao acionarmos a rede de apoio, conseguimos contato com a família. A mãe apareceu e nos informou que a própria mãe levava a filha para vender DVD pirata pornográfico sozinha em uma banca, em um posto de combustível lá em São Paulo. E em uma breve conversa com ela, ela nos relatou que, em razão da pandemia, a condição econômica da família se agravou muito, ela tinha outros filhos menores, e que ela precisava que aquela filha dela de 11 anos trabalhasse naquelas condições para ajudar a alimentar os outros irmãos. Então a gente percebe que existe toda uma condição que leva a toda a condição de vulnerabilidade que conduz a criança ou adolescente a essa situação. Então é um trabalho árduo, é um trabalho que não depende só de um ou dois órgãos, é um trabalho tarefas e multi-sujeitos que precisa passar também pela quebra desse ciclo de vulnerabilidade a qual a família da criança e a criança, consequentemente, estão expostos. Não adianta a gente querer atuar sozinho, não adianta a gente ter só a pesquisa e não ter a prática. Então é muito importante unir todo esse trabalho, todo esse esforço seu, Graziela, de trazer da Eva, do Ministério Público do Trabalho, da gente juntar esses dados para trazer isso para a prática e começar a adequar, colocar de fato em prática, para que a criança e o adolescente que seja resgatado, de fato tenha uma quebra naquele ciclo de vulnerabilidade a qual ela foi exposta, para que a gente de fato promova alguma mudança na família, para que não volte, aquela criança não volte para aquela situação, senão não adianta, a gente vai estar enxugando o gelo, a gente vai estar realizando os resgates, identificando os locais onde provavelmente tem essa vulnerabilidade, resgata a criança, no dia seguinte ela volta para lá, se a gente não consegue promover essa quebra do ciclo de vulnerabilidades a qual ela está exposta. Perfeito, Dadalt. E assim, o pessoal está aqui comentando no chat, muita gente falando da parceria da PRF, né? Vou destacar aqui, Rafa, a fala da Vanessa Lima, que ela fala que a PRF na Paraíba vem fazendo um excelente trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas e para fins de trabalho escravo também. E a gente, nas nossas parcerias, a gente vem debatendo muito isso, né, do quanto a PRF é um ator-chave, né, porque é quem tem a capilaridade de estar na rua, né, mais até do que as outras polícias, né, e do quanto a gente tem que fortalecer esse nosso trabalho. E também registrar aqui a presença da
da Luciana Lima e do Edésio, que eles são da PRF e estão aqui acompanhando com a gente todos os dias, eles são parte do nosso público cativo aqui, fazendo a maratona com a gente, são 18 episódios, eles estão aqui com a gente todo dia. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Também registrar a presença dos alunos da doutora Ossana, da Unifig, lá de Guarulhos, que já virou também um trabalho de classe, acompanhar com a gente aqui a websérie, outros nossos alunos cativos, Yasmin, Rosita, a Yaci, a doutora Priscila da Asbrad, Socorro, Juliana, enfim, a gente é uma família aqui que todo dia a gente está se reunindo para debater esse tema do tráfico de pessoas. E antes de voltar com a Eva, eu vou também te passar uma pergunta, um comentário da Isabel Rego, que ela fala aqui: se não tiver uma ação holística para atender esse problema, realmente não teremos sucesso, né? Então, eu acho que é nessa perspectiva até que a gente monta esse grupo de trabalho interdisciplinar, né, entre as BRAD, Childhood Brasil, PRF, MPT, para ajudar mesmo a produzir conhecimento, que é isso que é o nosso papel, né? Então, eu acho que a gente segue no debate, o pessoal está gostando muito, e vamos voltar aqui um pouco com a Eva para a gente debater. Então, Eva, você explicou para o pessoal assim, a metodologia do projeto Mapear, e eu queria que você colocasse um pouco como que você vê os desafios para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, né, considerando toda a expertise da Childhood de tantos anos nessa luta contra todas as formas de violência contra a infância e a adolescência, né? E como que você vê essa conexão dos temas? Obrigada, Graziela. Primeiro, boa noite para o Dadaut também, que a gente está se desencontrando aqui nas nossas falas, mas estamos juntos. O Dadaut já trouxe agora um pouco, né, dos grandes desafios relacionados ao olhar para o tráfico de pessoas. A gente trabalha há muitos anos com a invisibilidade da situação de exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um crime, que é uma violação de direitos humanos não compreendida ainda pela sociedade, né? A gente ainda está lutando para que as pessoas entendam o que é exploração sexual. E se a gente der um passo mais para frente, o nosso próximo desafio, e um desafio ainda maior, Graziela, é o entendimento sobre o que de fato é tráfico de pessoas, né? Quando uma situação é considerada tráfico de pessoas? Me parece que quando a gente olha, principalmente eu vou olhar aqui no âmbito da violência sexual, quando você olha para isso, na questão de crianças e adolescentes, parece muito mais óbvio que não é normal, que realmente é tráfico em todas as situações e tudo mais. Agora, quando você olha para uma pessoa adulta, né, em situação de prostituição, num determinado local, conseguir identificar que essa pessoa foi traficada, e além de ser traficada, ainda está sendo explorada, ou seja, não está ali trabalhando voluntariamente como prostituta, que é uma profissão reconhecida no Brasil, a gente não pode esquecer disso, torna esse nosso trabalho ainda muito mais complexo, né? Então, para a gente tentar caracterizar rotas, ou para a gente tentar caracterizar determinadas ambientes ou formas de movimentação de pessoas que possam estar relacionados com tráfico, seja com tráfico de pessoas para fins de trabalho, como foi falado aqui, ou mesmo para fins de exploração sexual, principalmente no caso de pessoas adultas, a gente tem um desafio muito grande, porque essa sociedade já não compreende, de maneira muito óbvia, que a violação contra uma criança ou um adolescente é uma violação e que isso não poderia estar acontecendo em hipótese nenhuma, quem dirá, né, de uma questão de uma pessoa adulta. Então, a gente ainda tem um trabalho muito grande, mas esse trabalho não é só brasileiro, né? A gente tem que lembrar que o tráfico de pessoas é um fenômeno mundial, né, internacional, conectando inclusive países de um lado para o outro, como a própria pesquisa mostrou, né, que você trouxe aí no aspecto do trabalho escravo, por exemplo, e o quanto as questões também dos refugiados hoje no mundo inteiro são uma questão muito, muito, muito discutida. Então, assim, a gente ainda tem estes desafios. Esses desafios não são apenas brasileiros, são desafios mundiais de se compreender como é que você consegue caracterizar esse crime
para trabalhar preventivamente, que é o que a gente busca fazer no caso do mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. É entender onde esses pontos estão, onde a maior vulnerabilidade está, e ali ter uma atenção redobrada, ali ter uma atenção maior sobre a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente vai ter que buscar esse mesmo mecanismo, né, de inteligência e de informação para o tráfico de pessoas. Eu acredito que a nossa cultura de olhar para isso ainda é o maior desafio que a gente vai ter. Perfeito, Eva. O pessoal aqui tem falado muito dessa importância, né? A gente tem muito aqui no nosso público pessoas da rede que, de alguma forma, trabalha tanto em CRAS, CREAS, quanto nos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, atendimento aos migrantes. Aí eu vou selecionar aqui uma fala complementar da Rosita Milesi, que ela tem um lindo trabalho no atendimento aos migrantes e refugiados, que ela fala: desejo sublinhar a importância da pesquisa, é essencial, útil e de grande valor para vermos onde estamos, como está o tema na sociedade, quanto se avança e quanto estamos desafiados a avançar. Né? Realmente essa foi a nossa intenção dessa pesquisa que hoje a Childhood, a Asbrádio, a PRF, a MPT entregam para a sociedade, para pelo menos a gente ter um diagnóstico, né? Saber de onde partimos e para onde vamos, né? E considerando toda essa fala. Eu acho que tem nesse ponto mesmo, Graziela. A pesquisa ela dá para nós a capacidade de talvez entendermos determinadas situações que desenvolvam um olhar melhor para nós, para o tráfico de pessoas, né? E uma compreensão melhor desse fenômeno. Porque realmente ainda há essa grande dificuldade. Eu fico imaginando, por exemplo, os próprios policiais rodoviários ou a própria rede de proteção, né? O que ela precisa saber sobre essas questões para que, ao olhar para uma determinada situação que está acontecendo numa rodovia, por exemplo, imediatamente consiga dizer: aquilo ali com certeza é tráfico, ou ali parece ser tráfico, né? Quer dizer, como é que você consegue ter determinadas características que tragam esse raciocínio, esse formato de atuação? É dessa forma que a gente vai conseguir realmente mudar o nosso cenário. E numa perspectiva total de proteção aos direitos humanos, uma coisa que a gente sempre conversa, né? Perfeito. Para não também criar estereótipos de preconceito, né? Que também é uma grande preocupação da gente. Essa é uma imensa preocupação, principalmente no nosso caso, quando a gente lida com exploração sexual, e aí quando a gente estiver falando da exploração sexual adulta, não confundir isso com a prostituição, que, enfim, é uma profissão, né, gente? Reconhecida, regular, e que não deve ser estereotipada em momento algum, né? Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante que a gente tem que olhar. Isso, e também com relação aos migrantes, né? Que muitas vezes muitas políticas anti-migração utilizam o tema do tráfico de pessoas como uma justificativa para o fechamento de fronteiras e construção de outras políticas anti-migração. E quando a gente vai analisar, o que a gente vê é exatamente o oposto. Quanto mais uma fronteira estiver fechada, mais você dá armas para contrabandistas, tanto para fazer esse coisa, tanto para traficantes de pessoas que aproveitam dessa vulnerabilidade, porque um migrante indocumentado, um migrante vulnerável, ele também está mais vulnerável ao tráfico de pessoas, né? Então, todos esses estereótipos a gente tem que tomar muito cuidado para não utilizarem a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas como um argumento para reforçar estereótipos anti-imigração, porque isso é tudo o que a gente não quer que aconteça, né? Perfeito, é isso mesmo, Graziela. Então, acho que esse ponto que você traz também é extremamente importante. A gente acaba utilizando, muitas vezes, uma suposição, né, de conhecimento, ao invés de ter fatos concretos, e a gente acaba criando situações que não refletem a realidade e podem realmente prejudicar, né, a situação que a gente está tentando resolver. Muito bom.
Muito, muito legal. Vamos trazer o Dadaut de volta e aí a gente faz aquele nosso joguinho de imagem, só para ficar bonito na tela, mas a Eva está aqui ouvindo nos bastidores, né? Dadaut, como que você vê das potencialidades para o policial rodoviário federal, da gente empoderar e qualificar esse profissional para essa luta do enfrentamento ao tráfico de pessoas em todo o Brasil? Como que você vê essas potencialidades? Bom, primeiro, pela capilaridade que a PRF possui, essa é uma grande oportunidade e potencialidade para, de fato, fazer um trabalho a nível nacional. A gente precisa municiar o policial dessas informações, então por isso que essas pesquisas são importantes, por isso que testá-las na prática é tão importante, para que o policial que trabalha na pista, na rodovia todos os dias, entenda e conheça que aquela característica de onde ele trabalha provavelmente é uma rota de tráfico de pessoas voltada para qual finalidade, em qual época do ano. O estudo vai trazer essa informação e hoje a gente tem que trabalhar otimizando os recursos. O efetivo da PRF não é um efetivo, digamos, robusto, é um efetivo ainda aquém do que a gente necessitaria para cobrir toda a malha viária do país, mas a gente supre muito essa falta de efetivo que assola muitos órgãos, na verdade. A gente supre isso com trabalho de inteligência, com informação, com trabalho de fiscalização pautado também nesse tipo de estudo. Então, eu vejo como uma grande oportunidade apresentar isso para o policial. Hoje, os policiais são especializados em diversas áreas. Crimes ambientais, crimes contra o fisco, crimes contra as fraudes veiculares, narcotráfico, e desenvolvem um olhar diferenciado para esse combate especializado. E é isso que a gente está buscando para tráfico de pessoas. Hoje o policial, após 18 anos de mapeamento, do projeto Mapear, ele também já tem um olhar diferenciado para identificar situações de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então ele agora precisa desenvolver mais esse olhar para essa difícil detecção do tráfico de pessoas. Não é um crime que a gente vai provavelmente conseguir consumar, dificilmente consumar aquele flagrante na hora, mas ele vai gerar conhecimento. Uma abordagem com olhar atento e um olhar de conhecimento, de trecho e de informações que a pesquisa traz, pode gerar desdobramentos com operações, desdobramentos com prisões em flagrante, já baseadas em serviço de inteligência que foi municiado através de uma abordagem que iniciou na rodovia. Então eu vejo isso como um grande potencial. Se a gente tiver com todas essas rotas mapeadas, o policial, por exemplo, do Maranhão, entender que naquela época do ano existe uma safra, existe uma atividade agropecuária que normalmente atrai trabalhadores, hipoteticamente falando aqui, do Pará, e é tal época do ano que trafega normalmente por tal rodovia, vem em certo tipo de veículo, ele vai atentar o olhar dele mais para esse tipo de situação. Então isso vai trazer conhecimento. Muito conhecimento do que hoje a gente tem na polícia nasce do policial que está lá na ponta fiscalizando. Nós aqui na gestão só fazemos aprimorar e lapidar esse conhecimento, mas quem nos traz a realidade diária, principalmente porque as organizações criminosas são muito, mas muito volúveis e elas conseguem o tempo inteiro fazer formas diferentes de tentar burlar a fiscalização, de tentar estar andando à frente, mas a gente também consegue alcançar isso, a gente também consegue identificar quais são os novos modus operandi através do policial da ponta que aborda e repassa e gera esse conhecimento. Então eu espero muito que esse tipo de projeto, e acredito de verdade que esse tipo de projeto, essas informações, chegando da maneira certa ao policial da ponta, vai nos trazer, a curto prazo já, muitas informações para poder para subsidiar operações, para subsidiar prisões mais robustas. Perfeito. A gente, pelo menos a gente agora tem uma maturidade maior para entender para onde nós queremos ir, né? A gente sabe que as pesquisas, elas são importantes para
para apontar essa rota, para a gente qualificar a coleta de dados, coleta de informação, treinamento, né, desses policiais, e a próxima rodada desse nosso grupo de trabalho a gente apostar muito nesse treinamento e sensibilização do policial rodoviário federal, construção de parâmetros, né, de orientações, e também trabalho em rede, né, que a gente sabe que sem a rede a gente não consegue trabalhar, e realmente esse enfrentamento do tráfico de pessoas, ele vem cada um nas suas competências, né? A gente tem aqui muita gente dos núcleos estaduais falando muito que no Brasil todo a PRF tem essa parceria e um comprometimento, né, com o tema do tráfico de pessoas. A professora Verônica Terese, grande especialista no tráfico de pessoas, coloca aqui, Rafa, a fala dela, ela traz essa perspectiva do comprometimento da PRF com esse tema, né? E a gente vai aprendendo junto, e lembrando que a gente está falando de um crime que é extremamente complexo, né? Ele acontece tanto dentro do próprio país quanto do Brasil. A gente considera que o Brasil ele é rota interna de tráfico de pessoas. Isso quer dizer que brasileiros imigrantes, né, são aliciados e explorados dentro do próprio país. A gente é rota tanto de brasileiros que saem do nosso país pelas fronteiras e são explorados no exterior, e também de que entram pelas nossas fronteiras e são explorados aqui no Brasil. Então, para o Brasil, esse tema do tráfico de pessoas realmente é muito caro e extremamente complexo. E já estamos chegando na nossa hora. Eu acho que a gente traz a Eva e não tira o Dadaut, deixa os dois aqui para a gente ter a imagem de todo mundo junto. Vou abrir para vocês colocarem as contribuições finais do que vocês acham que é importante para a gente arrematar esse tema. A nossa websérie, ela tem essa característica mesmo, o tempo passa bem rapidinho, porque são 18 episódios durante o mês inteiro de julho, né? A gente fica aqui todo dia, e é para isso mesmo, é para pincelar, jogar o tema. A gente traz temas inovadores para provocar a nossa sociedade, provocar o poder público para agir, provocar insights de pesquisas, né? A gente tem muitos alunos aqui que, a partir das ideias que a gente dá, isso gera um monte de TCC, de dissertação em teses, e fomentar o debate na nossa sociedade, que é isso também que a gente está aqui para isso, como ação de advocacy, né? Então, vou passar para a Eva falar as suas considerações finais. Bom, Graziela, em primeiro lugar, muito obrigada aqui por essa oportunidade de estarmos juntos hoje à noite. A gente está juntos praticamente todo dia trabalhando, né? Falei hoje mesmo para o Dadal, daqui a pouco a gente se vê de novo. Mas, assim, o que é importante a gente está gerando conhecimento. Então, eu queria agradecer ao Ministério Público do Trabalho, que tem acreditado no projeto Mapear todos esses anos e tem nos apoiado com esse reforço, né, vamos gerando novos desafios para a gente, porque, na verdade, é uma provocação que vem, né, tem mais coisa para olhar, tem mais coisa para fazer, e a gente continua aí buscando, pesquisando e indo atrás disso. Então, acho que isso é muito importante. Então, quero agradecer essa parceria com o Ministério Público, agradecer à Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do Dadaut aqui, por todo o trabalho que vem sendo feito em conjunto, e agradecer principalmente à Asbrad, né, que com essa aproximação, por conta do tráfico de pessoas, nós ganhamos um novo parceiro, né, um novo caminho, um novo olhar, mais desafios que nos trazem muito fortes. Ontem, no Brasil, nós celebramos o 31º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, né? Então, nós estamos numa semana muito importante para crianças e adolescentes no Brasil. Então, para mim, esse trabalho que a gente está fazendo, relacionado com o tráfico de pessoas, e que vai além das crianças e adolescentes, ele é fruto de um esforço que a gente vem fazendo para que a gente possa compreender violências no país. Violências com crianças e adolescentes não acontecem só com a criança ou com o adolescente, tem adulto envolvido nessa história, né? Então, como a gente pode, através do próprio tráfico de pessoas, minimizar também essas violências. Então, muito obrigada por essa oportunidade, que essas pesquisas que estejam sendo lançadas hoje
sejam muito, muito, muito utilizadas por quem trabalha com esse problema, por organizações de direitos humanos, pela academia e para nós, né, especificamente no nosso projeto de continuidade aqui com o Mapear, que sirvam de insumos para toda a equipe da PRF que vai abraçar isso com a gente agora e discutir em cima disso o que a gente pode aproveitar de melhor para melhorar cada vez mais a identificação de casos de tráfico de pessoas para qualquer uma das finalidades que a gente está discutindo aqui. Muito obrigada. Perfeito. Dadalt, suas palavras de considerações? Só para constar, eu li o volume 3 hoje da pesquisa e já retirei um monte de coisa que eu vou inserir na capacitação dos gestores da PRF, que a gente vai capacitar eles para o projeto Mapear, para o mapeamento 21-22. Já tem um monte de coisa que eu tirei ali que vai ser inserida na capacitação deles. Então, só demonstrando a importância e lembrar que, principalmente quando a gente trata de tráfico de pessoas, é necessário também um entendimento e uma conscientização mais sólida das polícias judiciárias e do judiciário. A gente tem ainda um percentual de condenados por tráfico de pessoas muito pequeno, diante do tamanho que é o crime. Tráfico de pessoas normalmente envolve redes de organizações criminosas, então requer um trabalho muito bem feito, muito mais sólido, para que seja, de fato, para que leve a uma condenação. Então a gente precisa trabalhar toda a cadeia que envolve até chegar na condenação. Não adianta a gente efetuar as prisões se a gente, ao chegar na polícia judiciária, tem embates para que seja recebido aquele flagrante. Muitas vezes o delegado se convence, faz o flagrante, lá na frente existe um embate no judiciário para que se receba, para que se ofereça e se receba essa denúncia. A gente precisa, de fato, fazer um trabalho global. Sozinhos, nós não vamos conseguir nunca botar para frente esse projeto, essa idealização de que a gente precisa trazer luz ao problema e precisa trazer soluções. É inadmissível que a gente trabalhe com coisas como droga, tráfico de drogas, esteja mais evoluído do que quando a gente trabalha com gente. A gente trabalha com vidas. A gente precisa, de fato, evoluir de maneira integrada esse combate ao tráfico de pessoas. Perfeito. E antes de encerrar, vamos de novo com calma aqui. Hoje tem muita gente nova que não acompanhou os outros episódios. O certificado. Os certificados, eles são emitidos todos os dias, é preciso, não é uma lista de presença, é preciso que o espectador entre no link e faça a sua inscrição. Num primeiro momento, você recebe a mensagem de que estava inscrito, e quando acaba o episódio, a gente libera e recebe o certificado, ele é automático. Então, vou pedir o Rafa para botar aqui de novo o link do certificado. Você pode acessar pelo QR Code que está aqui na tela e também aqui o link do certificado. Então, vamos com calma. Sadi e Adassa, se puder me ajudar a colar aqui, ó, tá aqui, pega, aí entra aí, você entra, bota seu nome, e-mail, confirma, e aí no final do episódio você recebe o certificado. Algumas pessoas tiveram problema porque essa confirmação foi para a caixa, para a lixeira. Então, eu peço para vocês para olhar a lixeira, porque é automático. A gente não tem como emitir por um, porque a nossa equipe é reduzida. Então, olhem na lixeira e caso tenha algum problema, cadastra com outro e-mail, porque ele chega. Algumas pessoas tiveram problema no episódio 1 e 2, e a gente está mandando aos poucos por e-mail para essas pessoas, e tiveram uns casos aqui sugêneres que a gente pegou o e-mail para a gente avaliar, para ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer. A pesquisa, ela está disponível no site da Asbrad. Vou pedir também aqui o Rafa para postar o site. E aí você entra lá e faz o download e baixa a pesquisa e leia a pesquisa e estude, e quem for gestor, utilize a pesquisa e depois conta para a gente, né, que ela serviu de inspiração para a elaboração de políticas públicas, que a gente vai ficar muito feliz, porque é essa mesmo a entrega que hoje a Asbrad, a Childhood Brasil, a PRF, o Ministério Público do Trabalho fazem para a sociedade. A gente está realmente muito, muito feliz e até emocionado, porque deu um trabalhão fazer
essa pesquisa, e ela ficou muito bonita mesmo, e muito rica, e espero que a gente continue na nossa parceria. Então, eu quero agradecer também aqui a Eva, ao Dadalt, agradecer aos procuradores do trabalho que deixaram a gente aqui fazendo esse debate, mais uma vez ao doutor Ulisses Carvalho, a doutora Tatiana Bivar, que estão com a gente nesse grupo de trabalho do projeto Mapear. Para a Asbrad é um projeto muito importante, da Dadalt tem a gente como parceiro. Eva, de conhecer a Childhood, de se aproximar institucionalmente, realmente foi um grande presente, tanto pessoal quanto institucional, para a gente tem certeza que dali vão surgir muitas outras parcerias boas, e, enfim, a gente vai juntando, assim, todo mundo, é uma rede, né? A gente tem o mesmo propósito, então não tem como não dar certo. Então, você que acompanhou com a gente, muito boa noite, muito obrigada. Não solta a nossa mão, a gente ainda está na metade, amanhã a gente chega na metade da websérie, a gente é louco, a gente faz 18 lives durante o mês inteiro, mas é uma loucura que é uma loucura de utopia que dá certo, porque vocês estão aqui com a gente. Se não for pela audiência, não tem porquê. É importante vocês estarem aqui toda noite. Mesmo eu vi aqui a Ludmila falando, eu estava com febre porque eu virei jacaroa. Parabéns, Ludmila, e obrigada por estar aqui com febre mesmo. Não deixa de curtir, não deixa de contar para todo mundo. Amanhã a gente tem um debate super sério, super importante, falando da conexão entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Na segunda-feira a gente volta, a gente tem a Madalena aqui, gente, vai ser linda a Madalena, que apareceu no Fantástico, falando da vida dela de resgate. A gente vai ter o Leonardo Sakamoto, a gente tem um dia que a gente fala só de jornalista, a gente vai ter o Cabrini aqui falando de jornalismo investigativo, a gente tem o encerramento, que vai ser muito bonito, com todos os coordenadores de núcleos e postos e políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Vai fazer meio que um We Are the World aqui com todo mundo, com a camiseta do Coração Azul, vai ser super legal. Então tem muita coisa ainda para acontecer, não solta a nossa mão, siga com a gente, websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil, a maior websérie e a melhor. Muito boa noite, gente. Tchau, boa noite, gente.